Gente, a Bíblia que a gente vai reformar é essa aqui, tá? Eu vou reformar essa Bíblia minha do ciclo de oração, tá vendo? Depois eu vou comprar uma lixa pra me passar aqui, ó. Mas isso depois eu faço porque independe. E tirar algumas orelhinhas, essa Bíblia é linda. E ela tem um tema rosa, tá vendo? Ela vem com arte cristã, é uma Bíblia maravilhosa. E a capa dela tava horrível, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tava a capa dela. Tá vendo? A capa dela é bem assim, Bíblia do ciclo de oração. Aí eu arranquei, tá vendo? Olha como tava feinha a capa dela, horrível. Ó, eu usei a própria capa pra poder tirar o gabarito da nova capa, tá? Eu vou usar o papel Panamá. Ele vem de uma placa grande, mas em alguns lugares já vende a folha A4 dele assim. Tem mais grosso, se você quiser uma capa mais dura, você pode colar assim, ó, um em cima da outra, pra ela ficar mais rígida. Nesse caso, no meu caso, eu não preciso. Eu quero que ela fique assim, normal. Essa Bíblia aqui, ó, eu reformei ela, tá vendo? E eu usei a própria capa dela. A própria capa eu reutilizei. Nesse caso aqui, não tem como eu reutilizar a capa. Primeiro, porque ela é maleável. Segundo, que já tá bem feinha, né? Então, não dá pra reutilizar a capa. Então, nesse caso, eu vou fazer outra, como eu fiz nessa daqui. Eu fiz nessa Bíblia aqui, ó. Eu fiz outra. Então, mas fica bem durinho, tá vendo? Vocês podem ver que fica bem durinho, não fica mole. Fica bem bonitinha. Essa aqui é a Bíblia da Joyce. Tá vendo? Bíblia da Joyce Meyer, que é a minha Bíblia favorita. Também é uma Bíblia de estudo maravilhosa. Aí eu colei aqui, ó, as marca-texto. E aí eu vou fazer a mesma coisa com essa minha aqui. Aí o que eu fiz? Eu cortei, usei a própria Bíblia pra tirar o gabarito do papel Panamá. E eu simplesmente coloquei a capa aberta aqui, né, em cima do papel inteiro, nele inteiro, que aqui eu já separei o pedaço da lombada inteiro, assim, tá? Porque aqui, nesse caso, eu vou ter que colocar a lombada, e a lombada, ela não pode ficar reta inteira. Tem que ter essa canaletazinha aqui, ó, tá vendo? Essa canaleta. Então, eu desenhei aqui a canaleta, uma canaleta de 0,5 centímetro, né? E depois eu tirei os dois pedacinhos, é porque aqui eu colei um no outro, tá vendo? Eu colei um no outro pra ele próprio se tornar um gabaritozinho, ficar mais fácil pra me tirar. Aí aqui tem um, aqui tem outro. Eu só fiz cortar, marquei aqui as marcações, cortei e separei. Aí nesse caso, pra você saber a lombada, você vai medir aqui, ó. Você vai pegar a fita métrica e vai medir a lombada. Nesse meu caso aqui tem uma lombada de 4, 4,5. Então, a canaleta, ela tem que ter no mínimo 0,5 centímetro. Então, aqui eu deixei uma lombada de 3,5, 3 e pouquinho aqui, e uma canaletazinha de 0,5 centímetro, tá vendo? Aqui, ó, meio centímetro, 6 milímetros, coisa pequena, pra gente poder ter essa virada, porque na hora que fechar a Bíblia, ela vai ter que ter esse movimento aqui, ó. E a canaleta é justamente onde fica aqui, nessa virada. E aqui vai deixar a Bíblia retinha, sem essa barriga aqui que ela tá, né? Depois eu vou lixar pra tirar essa sujeira. Mas isso eu posso fazer com a Bíblia pronta. Eu não vou fazer nenhuma pintura aqui do lado, só vou mexer com a capa mesmo. Porque pra fazer essa pintura tem que ter uma tinta específica e eu não tenho. Eu vou usar pra fazer essa reforma a cola PVA. Tem que ser dessa cola, por quê? Porque ela é própria para fazer trabalhos artesanais, ela tem uma textura transparente e ela é bem mais grossa do que aquela que você compra para fins escolares, sabe? Ela é bem grossinha, vou mostrar pra vocês. Vou usar um pincelzinho para espalhar a cola, né? É bom. Vou usar também tecido, escolhi esse quadriculadinho aqui, bem bonitinho. E eu fiz a mesma coisa também à medida, peguei aqui a medida da capa da Bíblia. Coloquei deixando mais ou menos 3,5 centímetros para cada lado, pra gente poder fazer as viras, né? Fechar o tecido. O que mais que eu tô usando? Vou usar essa colinha aqui, ó, de silicone, pra prender as fitinhas de marca-texto, que eu vou usar essas fitinhas pra fazer o marca-texto, ó. Vou colocar 2 fitinhas assim pra ficar bonitinha. Deixa eu ver mais o que eu usei aqui. Coloque alguma coisa assim por baixo da sua mesa pra não sujar a cola. Eu uso um cartãozinho
de banco mesmo, pra poder espalhar assim a cola, porque eu não tenho aquele material específico. E vou usar um pedaço aqui de folha sulfite pra poder colar a lombada, tá? Pra gente montar o gabarito da capa. Você pode colocar aqui, ó. Isso aqui era um pedaço de papel, então o que que eu vou fazer? Eu vou colar a minha lombada aqui, ó. Vou colocar aqui a minha lombada. Vou abrir a cola. Ela já vem com um biquinho assim, ó, legal, que dá pra você colocar. Aí você só faz, bota bem pouquinho, não precisa exagerar, e você vai espalhando. Aí é bom você colocar algo aqui por baixo, pra não sujar a sua mesa. Aí eu passo aqui, ó. E vou posicionar aqui no meio. Porque isso aqui vai me ajudar a deixar coladinho na lombada, né? Na Bíblia depois, na capa, na verdade. Aí agora eu vou utilizar o gabaritozinho que eu cortei, tá vendo? E vou encostar ele aqui pra me posicionar vou deixar ele aqui posicionadinho. E aí eu vou passar a cola aqui. Desse lado, agora. Aí agora eu vou colar, encostar aqui a outra parte da minha capa. Tá vendo? Vocês estão vendo que ele mesmo vai fazer aqui o gabaritozinho, tá vendo? Eu vou colocar ele aqui de novo do lado, agora. Encostar aqui, vou passar a cola. E vou colocar a outra capa. Na internet já vende uns kitzinhos de gabaritos. Gabaritos pra fazer, assim, aquelas partezinhas dos cantinhos. Esses cantinhos aqui e tudo. Mas, pra quem não tem, né, e você não quer ficar assim esperando pra fazer, então aqui, o que que aconteceu aqui? A gente colou, tá vendo? A capa, porque isso aqui vai facilitar na hora da gente colocar o tecido. Agora, na parte do tecido, a gente já vai colocar o tecido, o que que eu faço primeiro? Eu faço um lado, depois eu faço o outro. Eu marco mais ou menos aqui, ó, onde é que eu vou colocar o meu tecido. Deixa eu aumentar mais aqui pra vocês verem. Onde é que eu vou colocar o tecido. Marco aqui embaixo, ver se tá certinho. E esse aqui vai ser mais ou menos no olho mesmo. Você vai ver o quanto sobra aqui, ó. Se você quiser marcar com a canetinha fantasminha, você pode, mas eu não gosto de passar. E uma dica legal é você passar pouca cola. Aqui, ó, você vai passar. E você vai espalhar a cola de maneira que não fique essa cor esbranquiçada. Você vai espalhando aqui a cola, pode espalhar aqui na lombada também. Pra que a cola, ela não fique com muito acúmulo ali, aquela parte branca, aquele acúmulo. Pra não vazar e não acabar manchando o tecido. Aí você vai passando, esperando ela secar. E aqui, ó, eu vou no olhômetro mesmo. Vou colocar aqui, ó. Vou passando aqui meu dedinho. O cartão agora vai ajudar a espalhar. Você vai espalhar pra aderir o tecido. Ó, tá vendo? O cartão, ele ajuda a aderir o tecido nessa parte aqui. E a cola, ela vai ficar bem colada. Deixa eu mostrar do outro lado pra vocês. Tá vendo? Depois essa parte a gente vai virar assim, ó. E agora do outro lado fica mais fácil. Vou puxar aqui. E vou espalhar a minha cola. Lembrando de fazer isso, sabe? Espalhar a cola sem deixar acúmulo de cola
muita parte, aquela parte esbranquiçada assim, ó. Pra não gerar vazamento no tecido. E não gerar também manchas. Não ficar aquela mancha de cola. Então, aqui, ó, tá vendo? Vi que já tá bem passadinho. Aí, eu vou... Coloco o tecido. Passo aqui assim, ó, pra pegar bem aqui embaixo. E... pra tirar todas as bolhas. Prontinho aqui, ó. Já tá vendo? Agora eu vou pegar a minha Bíblia e eu mostrar pra vocês como é que fica. Eu vou colocar a Bíblia aqui. E aí eu vou mostrar como é que ficaria no caso, tá vendo? Fica bem durinha a parte aqui da lombada, ó. Fica bem durinha, bem bonitinha. E agora eu vou finalizar. Outra dica importante. Faça o passamento de cola um lado por vez. Não cai na besteira de fazer tudo de uma vez, não. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte aqui, ó. Um corte. Se você não tiver segurança pra cortar, você pode usar aqui um gabarito, né? E marcar aqui, ó. Tá vendo? Com lápis. E uma coisa que eu gosto de fazer é não cortar muito rente aqui, ó, essa pontinha. Eu corto um pouquinho acima. Eu corto um pouquinho acima, porque às vezes, caso você não for usar aquela cantoneira, quando você for colocar aqui, ó, fica desfiando, né? Mesmo que vai vir com a folha de guarda aqui em cima, mas essa pontinha, ela fica desfiando, tá vendo? Então, eu gosto sempre de deixar maior. Gosto de deixar maior essa parte aqui. Nesse caso, vou fazer no olhômetro mesmo. Aqui, ó. Eu deixo um pouquinho de tecido aqui, ó. Eu vou fazer isso em todos os lados. Pronto. Aí, agora eu vou começar a passar a cola um ladinho de cada vez. Lembrando, né? Não precisa passar muita cola. Espalha aqui, ó. Bastante cola aqui, ó. Aí eu vou virar. Aqui eu uso também um cartão, ó. Nessa parte aqui eu uso o cartão. O cartão ajuda bastante, viu, gente? Aqui o cartão, ele vai esticar. Você vai esticar aqui pra ele ficar bem... E aqui, ó, tá vendo? Esse restinho de tecido aqui, ó, ele ajuda, porque aí você pega, cola aqui, e na hora de virar pra cá, não vai ficar sobrando aquela pontinha, tá vendo? Aqui, ó, aqui já ficou essa pontinha. Quando eu virar aqui, fica essa pontinha desfiando. Virei, vou passar cola desse lado agora. Espalha bem a cola. E você vai passar. Pega aqui o cartão, ó. E aperta aqui, ó, o cantinho. Que você aperta bem esse cantinho. Vou pegar aqui um pouquinho. Pra tirar o excesso de cola aqui. Por isso que é bom não passar muita cola.
coloquei, ó, tá vendo? Ó. Olha que linda que fica. Nem tá pronta ainda, tá vendo? Ó, uma lombada bem bonita. Agora, o que que eu vou fazer aqui? A gente vai colocar as folhas de guarda. E antes disso, eu vou colar aqui essas coisinhas aqui. Vou colocar aqui. Com a colinha de silicone. Não importa o que custou. Pronto. Vou colocar um pedacinho de tecido aqui pra segurar. Vou botar aqui um tecidinho. Só pra segurar aqui, vou colocar aqui eles dentro da Bíblia. Pronto. Tá vendo? Minha texta que ela vai segurar aqui. Pra fazer as folhas de guarda, eu vou usar papel de gramatura 180. Ele é um pouquinho mais durinho, aqui é conhecido como papel cartão. Você vai simplesmente dobrar o meio. Pegar uma folha, dobrar o meio aqui, ó. Eu uso cartão também pra ficar assim. A gente vai colocar na Bíblia. Ficou meio tortinho aqui. Se ficar torto, você conserta. Pronto. Tá vendo? E a gente vai usar essa folha de guarda pra colar aqui. Antes, eu vou marcar aqui na minha Bíblia, tá vendo? Vou marcar aqui na minha Bíblia certinho. Aqui, a altura da Bíblia tá certinho, porém, aqui tá sobrando, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui tá sobrando, ó. Tá vendo? Tá sobrando. Eu vou tirar esse excesso aqui. Eu vou colocar, posicionar a Bíblia certinho aqui. E vou marcar com lápis o que tá sobrando. Pronto. Ó, marquei o que tá sobrando. Vou pegar uma régua agora e vou ajeitar. Vou ajeitar aqui essa parte que tá sobrando. Vou esquadrar certinho. Riscar e cortar. Aí, eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Vou pegar a tesoura e vou tirar essa parte aqui. Pronto. Feito isso, eu vou pegar a Bíblia e vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. E vou colocar a minha guarda. Aqui, tá vendo? Você pode usar a cola de silicone ou a cola de colagem mesmo, a PVAzinha. Eu coloco aqui com o dedo, porque é só aqui na beiradinha, ó. Aqui nessa beiradinha, aproveito pra colar esse espacinho aqui, tá? Aqui, passo aqui. Vai
só nesse cantinho aqui da Bíblia. E aí, você vai colocar aqui, ó. Você vai colocar a folha de guarda aqui. A gente vai fazer isso dos dois lados. Pronto. Agora, pra isso aqui ficar pronto, eu vou colocar um peso por cima. Eu uso aqui uma tábua de corte. Eu uso essa tábua aqui, ó, de corte, que é bem grossa, pesada, eu coloco em cima. E aí, eu vou deixar aqui. E aí, eu deixo aqui, ó, ela pra colar. Eu deixo um tempinho aqui, ó, embaixo. Deixo a Bíblia aqui embaixo. Nesse peso, sob esse peso, até dar um tempinho. Aí, eu deixo um tempinho aqui, depois eu volto pra gente fazer a colagem final. Gente, eu deixei um tempo. É preciso você deixar esse tempo, porque a folha da guarda, ela precisa ficar bem fixada aí na frente da Bíblia, pra não ter nenhum problema de soltar depois. Então, você vê que tá bem coladinho aí onde coloquei a cola, tá? E a gente vai usar essa parte de cima pra poder colar na capa e ficar bem grudadinho. Então, eu gosto de deixar mais ou menos uns 50 minutos, 1 hora, colando aí pra ficar bem colado. Você vê que no vídeo tá bem colado. Não fica excesso de cola, não fica soltando. Então, você coloca um peso em cima e deixa. Aí, nesse caso, agora, eu vou posicionar a Bíblia bem certinho no lugar e vou fechando pra ver onde é que eu vou, onde é que o miolo ele vai ficar certinho no lugar. Você precisa olhar certinho pra não colar errado, porque senão vai dar errado e aí fica torto, né? Nesse caso ainda ficou um pouquinho torto, porque a Bíblia ela tá com barriga. Você vê que a minha Bíblia ela tem uma barriga, mas essa barriga aí não tá me incomodando, no caso. A barriga da Bíblia não está me incomodando e eu não tenho como tirar essa barriga, né? Só vou lixar depois. Aí eu posicionei direitinho, aí o que eu vou fazer? Eu vou passar a cola na parte de cima. Algo importante, não precisa você passar a cola na parte da lombada. Essa parte da lombada, ela não vai cola, só vai cola na parte da capa. Eu vou espalhar na capa, aí na parte da guarda, essa folha da guarda, e eu não economizo na cola. E você pode passar bastante cola, tá? Porque não tem o risco de vazar e também não tem o risco de manchar. Então, você vai passar a espalhar bem a sua cola, tanto na folha de guarda e também na parte da capa. Volto a lembrar, não precisa passar cola na parte da lombada. Essa parte da lombada, ela fica solta na Bíblia, porque se você colar, vai ficar ruim pra você abrir sua Bíblia e, consequentemente, ao longo do tempo, quando você for usando, ela vai ficar ruim de você abrir. Então, você vai passar a cola ali bem passadinho, deixa bem passadinho. Passa ali também na folha da capa, na capa direitinho, passa um pouquinho na capa, que é bom. Quanto mais cola você passar, melhor ainda. Espalha bem a cola, não deixa acúmulo de cola, não deixa aquela coisa molhada, sabe? Essa cola, você vai passando e vai sentindo que ela cria tipo um aderênciazinho, um adesivozinho. Aí você vai virar e segurar direitinho, posicionado certinho, e vai apertar pra aderir a cola. Aí depois você vira a Bíblia. Depois de apertar bem, você vai virar a Bíblia e vai encaixar direitinho ali a folha da guarda no lugar. E você vai fazer isso do outro lado também, tá vendo? Nesse caso aí fica a folha de guarda aberta e você vai passar garantindo que a sua cola ela tá em todo lugar. E aí fica mais fácil de fazer do outro lado. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado, passar cola em toda a folha de guarda e depois passar também cola na parte da capa, sem pegar a lombada. A lombada ela não tem cola. E esse processo você vai repetir. E depois você também vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua Bíblia e colocar embaixo de um peso, como eu fazia, eu tenho essa tábua de corte enorme aí. Você vai colocar essa Bíblia no peso e deixar até o outro dia. Você vai deixar ela lá. Porque isso vai garantir que a cola, ela tem uma boa aderência, ela grude mesmo.
Aí você vai, posiciona direitinho. Você vê que eu não passei cola na guarda, na lombada. É importante você se lembrar disso. Não precisa passar cola na lombada. Colei as duas partes, toda direitinho. Viro ali. Dou uma checada. Do outro lado, vou abrir ali, tá vendo? Dou e empurro direitinho pra ficar coladinho. E é isso, o processo é bem simples, bem fácil. Você tem que deixar um peso aí por cima até um outro dia, para que a sua Bíblia ela fique bem colada, não fique soltando, tá, gente? E é isso, eu queria mostrar como eu fiz as minhas 3 Bíblias, eu reformei a capa de 3 Bíblias, não ficou aquela coisa perfeita, linda, maravilhosa, mas ficou do jeito que eu queria, porque eu queria um tecido quadriculado, eu queria essa cor. Nesse caso ainda ficou uma sombrinha, ainda ficou aparecendo um pouquinho, porque eu coloquei do lado errado, mas o processo deu certo, é isso que importa. Então, esse é o resultado. Tá vendo como eu falei? A minha Bíblia, ela tá com barriga, então ela meio que fica... Saiu um pouquinho aqui, ó, não ficou aquela coisa perfeita. Deu uma sombra aqui, porque eu coloquei o papel panamá do lado errado. Ficou aqui, essa sombra escura, mostrando aqui a parte do sulfite. Eu poderia ter colocado, né? Colado uma folha sulfite em tudo aqui. Mas, enfim. Isso foi só pra tirar aquela capa feia, né? Que a Bíblia estava. Você vê como fica, ó, aqui por dentro da capa direitinho. Você pode colar alguma coisa aqui, fazer uma decoração. E aqui a Bíblia. E não, gente, olha, não solta. Tá vendo? Fica bem bonito. Coloquei aqui também, ó, a colinha de silicone, segura bem. E essa aqui também, ó, essa ficou maravilhosa. Eu usei a capa da própria Bíblia pra fazer essa, tá vendo? A lombada, olha que lindo. E essa aqui é a Bíblia da Joyce, que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Né? A capa dela era uma capa marsala, mas aí eu coloquei a lilás, né? E coloquei aqui os marca-textozinhos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Deixe seu like, se inscreva no canal. E qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá? Olha como ficou o trio. Uma coisa mais linda do mundo. Eu amei.